Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui para mais uma aula de história, né? Hoje à tarde nós vamos ter a nossa live, né? Às 2h30 da tarde, para a correção da nossa atividade da aula anterior, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 9, né? Que vai falar um pouco sobre o regime militar no Brasil, né? Que aconteceu entre os anos de 1964 e 1985, né? Foi um período de ditadura militar, como nós já vimos, a ditadura, né? Ela é um governo em que a população ela não tem liberdade, né, para expressar, né, as suas vontades, né, as suas opiniões, né? Além de tudo, né, na ditadura ocorre, né, muita violência, né? Muita censura, que é proibição, né, como eu já falei, das pessoas se expressarem, né, contra o governo, né? É um governo autoritário que faz valer somente aquilo que acha correto, né? E age de forma violenta. Aí nós vamos iniciar o assunto na página 258. Na 259 nós vamos ter 3 perguntinhas para vocês responderem no caderno, certo? Falando sobre a cena que está mostrando aqui, né? Nós podemos observar a cena da abertura do capítulo, né? Muitas pessoas sendo perseguidas, né? Por militares armados, né? As ações representadas na imagem são comuns atualmente, né? A gente consegue ver esse tipo de imagem, né, no nosso dia a dia. E você vai falar um pouco sobre o que seria uma ditadura, né? Nós já vimos na aula anterior, né, falando um pouco sobre esse tipo de governo, né? Iniciando aí o nosso assunto na página 260, vai falar um pouco sobre o golpe de 1964. Aí nós temos aí, pessoal, que o governo de João Goulart, né, ele teve muitas consequências no Brasil, né? Quando, né, o governo de João Goulart, né, o João Goulart começou a falar sobre as suas medidas, né, que ia distribuir as terras para as pessoas mais pobres, né, tiveram grupos, né, como os empresários, né, os grandes proprietários de terra, né, eles ficaram com medo de serem prejudicados, né, com essas reformas do governo. Também os militares, né, que estavam insatisfeitos, né, com o rumo que o governo estava levando. Então, né, esses grupos eles armaram, organizaram, né, com o apoio da população e aplicaram um golpe de Estado que tirou João Goulart do poder. Assim, em 1964, os militares ocuparam várias cidades, né, impondo um novo governo, né? Iniciou aí a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Como acontecia, né? O que acontecia no regime militar, né? Depois do golpe, o que foi que os militares fizeram? Eles centralizaram as decisões políticas, né? Eles limitaram o direito da população, né? O que eles diziam? Que estavam cuidando da ordem interna do país. Né, a medida mais autoritária desse regime militar foi o ato institucional número 5, que foi chamado de AI-5. Né, o que ele dizia? Ele dava plenos poderes ao presidente da República, né? Ele permitiu o fechamento do Congresso Nacional, né? Ele cassava o mandato dos políticos da oposição e ele limitava os poderes da população e ele possibilitava a prisão de várias pessoas, né, sem motivo nenhum. Né? No caso, as pessoas que fossem contra o governo, né, eles poderiam ser presos ou mandados para fora do país, exilados. Né? Aí na fotografia da página 261 nós podemos ver, né, os estudantes da Universidade de Brasília, né, que foram presos por fazer oposição à ditadura militar. Né? Isso aconteceu em Brasília, em 1968. Universitários foram presos porque eram contra, né, a forma de governo. O país sob censura. Censura, pessoal, é a proibição de liberdade de expressão.
né? Durante a ditadura, o governo tinha forte censura nos meios de comunicação, né? Era proibido propagandas e informações que eram contra esse regime militar, né? Que poderia ser por música, né? Por peça de teatro, por notícia, tudo, né? Era inspecionado por fiscais do governo, certo? Tudo passava, toda a composição passava por eles, e se caso tivesse algo contra o governo, eles não deixavam publicar, certo? A repressão aos opositores, né? Como é que acontecia? As pessoas que não cumpriam, né, as determinações da censura eram perseguidos, torturados, né? Era muita violência, eles proibiam, né, o direito de defesa da pessoa. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos, né, sem nenhum motivo. E muitas pessoas foram exiladas, né, foram mandadas para fora do país. Nós temos aqui o relato do jornalista Gabriel Prioli, né, em 1964 ele só tinha 11 anos, ele disse isso: o que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente. Tudo ficou proibido, havia censura à imprensa e às artes. Muita gente era presa e uma parte era morta. Todo mundo tinha medo, muito medo. Os policiais e os militares tornaram-se absolutamente prepotentes, né? O que quer dizer que agem de forma autoritária. E era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. A disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos. E mesmo expulsão, era um clima de terror. Aí você vai responder essas duas perguntinhas, né? Falando sobre o cotidiano do Gabriel, que foi que afetou, né, devido ao regime militar. Só que, pessoal, essas perguntinhas que tem uma bolinha aqui, né? É como se fosse orais, né? Vocês vão responder no caderno, viu? E a segunda, como Gabriel descreve seu cotidiano escolar na época do regime militar? Vocês vão responder essas duas perguntinhas do caderno também. Na 263, nós temos uma atividade, né, que você pode responder no livro. Somente a letra C, que está pedindo para você fazer um textinho falando sobre o regime de ditadura militar, né, desse período, que você vai fazer no caderno, certo? O restante você pode fazer no livro. Vai falar sobre uma notícia, né? Aqui no jornal, que está até grifada, certo? Letra A, letra B. E a letra C você vai fazer no caderno. Na página 264, nós temos falando um pouco sobre a propaganda, como era a propaganda do governo nessa época, né? A propaganda, pessoal, era utilizada pelo regime militar, né? Diversos lemas eram apontados nas propagandas. Esse é um país que vai para frente, né? Ninguém mais segura esse país. Nós temos aí, ó, o lema era ame-o ou deixe-o, quer dizer, né? Se a pessoa não seguir as regras do regime militar, tinha que deixar o país, certo? É como se fosse falando do exílio, né? Esse tipo de propaganda, né, pretendia exaltar o nacionalismo e transmitir a impressão de que o Brasil se tornava uma grande potência, né? Cobrindo dessa forma os problemas enfrentados pela população, né? Aí você vai responder também uma perguntinha que tem aí, ó. Qual era a intenção do governo ao fazer propagandas como essas? Né? Você vai responder no seu caderno também, certo? O nosso assunto da primeira parte, né, desse capítulo termina aqui. Então, vocês vão realizar as atividades e me mandar as fotos, né? Espero vocês mais tarde na nossa live.